Anonymous envia nota sobre a última invasão para o Sabiá. A nota abaixo foi enviada pela célula internacional EtherSec, do grupo ciberativista Anonymous, para esta revista. O documento foi publicado na íntegra, sem edições. Saudações novamente, população brasileira. Agradecemos ao espaço cedido por este veículo para podermos conversar mais uma vez. Gostaríamos de esclarecer alguns pontos a respeito de nossa mais recente ação. Em primeiro lugar, a ação teve motivação política. É nosso dever moral nos levantarmos contra as mais recentes movimentações encabeçadas por uma corja poderosa de empresários que lucram com o sangue brasileiro. Isso não significa que exista de nossa parte qualquer tipo de apoio a quaisquer partidos institucionalizados. Acreditamos que nenhum tipo de mudança estrutural seja possível no sistema representativo em que nossa sociedade se organiza. Apesar de estarmos acostumados a chamá-lo de democracia quando pensamos nele de forma idealizada, o que tem se mostrado cada vez com mais clareza é que ele existe para manter a ilusão de liberdade enquanto protege e beneficia um punhado de ricos. Alguns deles brasileiros, outros estrangeiros que se utilizam das máquinas de seus próprios governos para obter vantagem em solo tupiniquim. Neste sistema, ainda que um representante bem-intencionado e competente seja milagrosamente eleito, se o representante não se dobrar às vontades dos poderosos é descartado como um fantoche velho. Vimos isso acontecer diversas vezes em nosso país. Em alguns casos, a elite econômica esteve inclusive disposta a romper com a ilusão da democracia, fechando as instituições que teoricamente deveriam garantir a soberania popular e partindo para uma ditadura plena. Os franceses nos tiraram de uma frigideira e nos atiraram no fogo. Não vivemos uma democracia. O poder não está nas mãos do povo, e nunca esteve. Ainda assim, as movimentações que apoiam nosso atual e fascistoide presidente estão se levantando contra a já diminuta possibilidade de participação popular de que dispomos. O objetivo dessa movimentação não é dar mais poder aos cidadãos brasileiros, mas sim minar o pouco poder que temos e entregá-lo a um messias tropical, que se aproveita de uma parcela minoritária conservadora e de personalidade autoritária da nossa população. Apesar dessa parcela da população ser minoritária, ela tem voz porque colabora com os interesses dos poderosos. Para comprovar isso, basta observar o comportamento do braço armado do Estado nas manifestações e comparar o tratamento dado aos manifestantes pró e contra o governo. Basta analisar a cobertura midiática das motocicletas e compará-la com a cobertura da manifestação contra o marco temporal. Essa minoria se utiliza do escudo da liberdade de expressão para acabar com essa mesma liberdade. Já estamos cansados de ver que não há qualquer compromisso dessa massa ou dos representantes eleitos por ela com a liberdade de expressão. Seus representantes perseguem abertamente a oposição, como nos casos em que o governo usou de forma arbitrária as leis antiterrorismo contra críticos ou quando Douglas Garcia, nós te avisamos, Douglas, um legislador bolsonarista, utilizou como ferramenta de intimidação um documento elaborado em fóruns neonazistas contendo dados pessoais de cidadãos que se declaravam abertamente antifascistas. Neste último caso, a maioria das vítimas nem ativistas eram. Um governo contrário ao discurso antifascista é o que? Por fim, tivemos que assistir à tragédia que se abateu contra o nosso país durante a pandemia. Tivemos que observar a omissão criminosa de um presidente, que estava mais preocupado em se isentar da responsabilidade de uma crise inevitável que levaria à perda de sua popularidade. Essa tragédia, que causou centenas de milhares de mortes evitáveis, teve classe C picor para acontecer. Para o presidente, a economia era o mais importante. Afinal, em um cenário onde temos muitos trabalhadores e poucos empregos, 500 mil de mortes é muito mais aceitável para ele do que medidas preventivas. E agora, Bolsonaro? Como está a economia? Tivemos que ver um descolamento total da realidade por parte de autoridades que, ao invés de proteger a população, preferiram insistir em um discurso delirante e olavista de negação da ciência. E agora fica cada vez mais claro que o discurso estava servindo bem para quem lucrava com a situação. Assim sendo, mesmo não acreditando na política institucional como algo que possa nos trazer uma democracia verdadeira, ela ainda tem utilidade ao realizar o controle de danos. Imaginem as proporções dessa tragédia se os órgãos que tinham alguma autonomia do governo federal não tivessem agido como puderam para mitigar os efeitos da pandemia. Se perdermos esta pouca democracia, estaremos ainda mais longe de conquistar o poder popular. Agora que deixamos este ponto mais claro, podemos falar de outros ângulos dessa ação.
A Ethersec é uma célula de muitas do movimento Anonymous. Se trata de um movimento, e não um grupo, com ideais e práticas, tendo como seu maior valor a defesa da liberdade. As ações do movimento são pautadas na defesa desse valor, uma vez que entendemos que só seremos livres quando todos formos livres. Estas ações estão apoiadas na identificação de causas sociais onde o objetivo seja obter, vazar ou expor dados, e sabotar recursos estatais ou privados de movimentos corruptos, autoritários e fascistoides. Na ação do Fibpunk foi utilizada uma estratégia de defacing, algo similar a uma pichação, para passar uma mensagem que consideramos importante para a população. O alvo foi escolhido por ser uma instituição sabidamente corrupta e por estar no centro das atenções da mídia. As ações são realizadas para trazer a atenção e expor de forma transparente para a população os fatos, as informações e a realidade, nunca para a célula que a realizou. Também é importante ressaltar que o movimento não é composto apenas por hackers, como é comum a mídia anunciar. Pessoas das mais diversas áreas do conhecimento humano compartilham os ideais do movimento e apoiam as suas ações. Temos em nosso meio pensadores, artistas, advogados, militantes, jornalistas, entre outros. Alguns perfis famosos, como https://twitter.com/Euronymous participam do movimento realizando a divulgação das ações das infinitas células que atuam ao redor do globo. Ao contrário do que se tem especulado, a invasão realmente ocorreu. Não se tratou de uma estratégia dos investigados da CPI para se protegerem. Se eles quisessem fazer isso, bastaria que eles tivessem tirado o site do banco do ar, coisa que eles poderiam ter feito a qualquer momento. Além disso, escolhemos fazer essa ação quando a CPI deixou claro que já tinham coletado as informações disponíveis no site. Todos os documentos que estavam disponíveis no site foram publicados para a consulta de qualquer cidadão em ethersec.org. A informação deve ser livre. Mais uma vez, acreditamos que a CPI já estivesse em posse dessa documentação antes da ação. Um último aviso importante para a população: é preciso ter um cuidado toda vez que se busca informações sobre o ideal Anonymous. Vimos no ano passado diversos perfis falsos brasileiros divulgarem informações de cartões de crédito vazados com o único objetivo de buscar seguidores e notoriedade nas redes sociais. Como é comum em nossa era, os algoritmos sempre vão beneficiar aqueles que buscam a mercantilização de ideais políticos reais. Nós monitoramos os perfis falsos e eles deveriam ter nos esperado. Ainda assim, a cautela e olhar crítico da população é importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.